Quantas vezes você já orou e sentiu que suas palavras não passavam do teto? Deus não quer orações vazias. Ele deseja um relacionamento vivo com você. O problema não é que Ele não te ouve, mas sim como você tem orado. Hoje você vai entender por que sua oração pode não estar trazendo respostas e como transformar seu tempo com Deus em algo real e profundo. Não é sobre repetir palavras, é sobre se conectar de verdade com o Pai. Há um clamor dentro de você que palavras vazias não podem expressar. Um anseio por algo mais profundo, um desejo de ser ouvido, compreendido, abraçado pela presença de Deus. Mas muitos transformaram a oração em uma simples repetição de palavras, como se fosse uma obrigação e não um encontro real com o Pai. Deus não se impressiona com discursos decorados. Ele busca um coração sincero, uma alma que se derrama diante dele sem máscaras. A fé não é um ritual, é um relacionamento vivo, um diálogo onde você fala e também aprende a ouvir. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Salmos 145:18. Sua oração não precisa ser perfeita, ela precisa ser verdadeira. Hoje você vai descobrir como transformar sua comunhão com Deus em algo profundo e poderoso. Então, fique comigo, porque essa mensagem pode mudar a forma como você se conecta com o céu. Quantas vezes você já se ajoelhou para orar, mas sentiu como se estivesse apenas repetindo palavras, sem realmente se conectar com Deus? Como se sua oração fosse um monólogo vazio, sem resposta, sem vida. A verdade é que a oração não é um ritual mecânico, não é um conjunto de palavras bonitas que você precisa acertar para que Deus te ouça. O Pai não está interessado em discursos bem formulados. Ele busca um coração sincero, que clama de verdade, que deseja estar em sua presença. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Deus quer um relacionamento real com você, uma conversa honesta, um encontro profundo. Você já parou para pensar que talvez sua dificuldade em sentir a presença de Deus não seja porque Ele está distante, mas porque sua oração se tornou um hábito automático, sem entrega? Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários: Senhor, quero me conectar de verdade contigo. Muitas vezes, sem perceber, transformamos a oração em uma obrigação, algo que fazemos por costume, sem envolvimento real. Oramos antes das refeições, antes de dormir, quando estamos desesperados. Mas será que nesses momentos estamos realmente falando com Deus ou apenas cumprindo um ritual? Imagine que alguém te procura todos os dias, mas só repete as mesmas frases, sem nunca abrir o coração, sem nunca ouvir o que você tem a dizer. Com o tempo, essa conversa perderia o sentido, não é? Agora pense, será que sua oração não tem sido exatamente assim com Deus? Ele não quer apenas ouvir suas palavras, Ele quer ouvir sua alma, seus medos, seus sonhos, seus dilemas. Ele quer que você o busque como um pai amoroso, não como um desconhecido distante. Se você também deseja orar com mais fervor, declare isso nos comentários. Deus, ensina-me a orar com verdade. Fale com o coração e Deus fará a obra dele. A oração é um diálogo, não um monólogo. Muitas pessoas falam com Deus, mas não param para ouvi-lo. Pedem respostas, mas não dão espaço para que ele fale. Você já conversou com alguém que só fala e não te deixa dizer nada? Assim como em qualquer relacionamento, na nossa caminhada com Deus, precisamos aprender a ouvir. Ele fala de diversas formas. Pela Bíblia, por um sentimento profundo no coração, por meio de uma pregação, até mesmo pelo silêncio. Mas para perceber a voz de Deus, precisamos nos aquietar e deixar de lado a pressa.
Quantas vezes você já terminou sua oração sem dar um momento para ouvir a resposta? Quantas vezes se levantou logo depois de dizer amém, sem esperar um direcionamento? O Salmo 46:10 nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus quer falar com você, mas será que você tem dado espaço para ouvir? Se essa reflexão mexeu com você, escreva nos comentários: Senhor, quero ouvir tua voz. E sabe o que é mais incrível? Deus nos ouve até quando não conseguimos dizer nada. Existem momentos em que as palavras falham, momentos em que a dor aperta tanto o coração que não conseguimos expressar o que sentimos. Mas Deus entende até os gemidos da nossa alma. Ele escuta o choro silencioso, os pensamentos que ninguém mais conhece. A oração não precisa ser longa, não precisa ser perfeita, não precisa ter palavras difíceis. Às vezes, um simples Pai me ajuda já carrega mais verdade do que uma oração de 10 minutos cheia de repetições vazias. Romanos 8:26 nos ensina: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus não está pedindo palavras bonitas, Ele está pedindo seu coração. Você já viveu um momento assim, onde só conseguiu dizer: Deus, me ajuda? Compartilhe nos comentários com um "eu já passei por isso", para nos fortalecermos juntos. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu faço para orar do jeito certo? Como eu transformo minha oração em algo real? Comece falando com Deus como você falaria com um pai amoroso, com um amigo fiel. Não tenha medo de ser sincero, de contar seus medos, suas fraquezas, suas dúvidas. A fé não significa que você precisa esconder suas lutas. Pelo contrário, significa que você pode abrir o coração sem reservas, porque Deus te ama exatamente como você é. A melhor oração é aquela que vem de dentro, aquela que é sincera. Não se preocupe em encontrar as palavras certas. Preocupe-se em estar presente, em se entregar de verdade. Deus está mais interessado na sua sinceridade do que na sua eloquência. Se você deseja transformar sua vida de oração, escreva nos comentários: quero um relacionamento real com Deus. Então, a partir de hoje, pare de orar do jeito errado. Pare de tratar a oração como um ritual mecânico e comece a vê-la como um encontro com Deus. Ele quer te ouvir, mas também quer que você o ouça. Ele deseja sua presença mais do que suas palavras bonitas. Ele quer que você fale, mas também quer que você sinta. Ele quer que você entenda que não está sozinho, que tem um Pai que se importa, que cuida, que responde. A oração é um presente, uma ponte entre você e Deus, um momento de intimidade que pode transformar sua vida. Então, que tal começar agora? Fale com Deus aí onde você está. Entregue sua oração a Ele com sinceridade. E se essa palavra tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários para declararmos juntos: Senhor, ensina-nos a orar. Você já percebeu como algumas pessoas falam sobre oração como se fosse uma obrigação pesada, algo que precisa ser feito por medo de estar em falta com Deus? Mas Deus nunca quis que a oração fosse um fardo. Ele quer que seja um momento de alívio, de descanso para a sua alma. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Isso significa que a oração não é apenas um ato religioso, mas um refúgio para quem se sente cansado, confuso e perdido. Você não precisa se sentir pressionado para orar de um jeito certo. Precisa apenas vir a Ele com sinceridade. Se você sente que precisa desse descanso, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu venho a Ti. Imagine que você tem um grande amigo, alguém em quem confia de verdade. Mas ao invés de ter conversas sinceras com essa pessoa, você sempre repete as mesmas frases, sem emoção, sem envolvimento. Com o tempo, esse relacionamento esfriaria, não é?
É exatamente isso que acontece quando oramos de forma automática, sem nos conectar de verdade com Deus. A oração precisa ser viva, não pode ser um discurso ensaiado. Deus não quer frases decoradas. Ele quer ouvir sua voz verdadeira, suas emoções reais, seus pensamentos mais profundos. Ele já sabe o que você sente, mas Ele deseja que você fale com Ele como um filho fala com um pai amoroso. A oração também não pode ser apenas um pedido atrás do outro, como se Deus fosse um caixa eletrônico espiritual, onde colocamos nossas vontades e esperamos que Ele nos atenda no mesmo instante. A oração é um lugar de entrega, não apenas de pedidos. É claro que Deus se importa com suas necessidades. Ele mesmo disse: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Mas um relacionamento verdadeiro não se baseia apenas no que podemos receber, e sim no desejo sincero de estar perto. Se você só se aproxima de Deus para pedir algo, talvez esteja se afastando da verdadeira essência da oração. E se a partir de hoje você começasse a orar não apenas para pedir, mas para conhecer mais a Deus, para desfrutar da sua presença? Se você quer isso, escreva nos comentários: quero mais de ti, Senhor. Agora, pense na oração como uma ponte. Imagine que existe um rio enorme separando você de um lugar maravilhoso, onde há paz, alegria e respostas para a sua vida. A oração é essa ponte que te leva até lá. Mas se você não atravessa, se você apenas olha para a ponte e não a usa, nunca chegará ao outro lado. O erro de muitos é saber que a oração tem poder, mas não usá-la da forma certa. Alguns pisam na ponte, mas desistem no meio do caminho, porque não veem respostas imediatas. Outros apenas colocam um pé e depois voltam, sem persistência, sem fé. Mas aqueles que decidem atravessar, que persistem na oração, experimentam um nível mais profundo da presença de Deus. Você está disposto a atravessar essa ponte? Então declare nos comentários: Senhor, eu quero ir além. E se eu te disser que sua forma de orar pode estar bloqueando o agir de Deus na sua vida? Muitas pessoas oram, mas com o coração cheio de dúvida, cheias de palavras, mas sem fé. A Bíblia diz em Tiago 1:6, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Você já viu como uma onda nunca tem estabilidade? Sempre é levada de um lado para o outro, sem firmeza. Assim é aquele que ora sem confiança, que diz com os lábios, mas no fundo do coração já desistiu. Deus não quer apenas que você ore, Ele quer que você creia. Ele quer que você confie que está ouvindo e que no tempo certo responderá. Se você entende essa verdade, declare com fé nos comentários: eu escolho confiar em ti, Senhor. É comum nos sentirmos desanimados quando nossa oração não parece ter respostas imediatas. Muitas vezes nos perguntamos se Deus realmente nos ouviu ou se estamos fazendo algo errado. Mas a verdade é que Deus nunca deixa de nos ouvir. Ele ouve cada palavra, cada suspiro, cada clamor do nosso coração. O problema não está em Deus, mas em nossa expectativa de que as respostas venham no nosso tempo, da maneira que esperamos. Deus sabe o momento certo para responder, e a espera faz parte do processo de crescimento da nossa fé. Em Isaías 55:9 está escrito: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se você está no processo de esperar, lembre-se de que essa espera está moldando algo maior em sua vida. Se você deseja ter uma vida de oração mais profunda, comece por separar um tempo intencional para isso. Muitas vezes, nos perdemos na correria do dia a dia e acabamos esquecendo de dar atenção ao nosso relacionamento com Deus. Uma dica prática é reservar um espaço do seu dia para se conectar com Ele sem distrações.
Não precisa ser algo longo ou complicado. Às vezes, apenas 15 minutos de silêncio no início do seu dia ou antes de dormir pode transformar sua vida espiritual. O segredo está na qualidade do tempo e não na quantidade de palavras. Jesus nos mostrou isso quando no jardim do Getsêmani ele se retirou para orar sozinho, em comunhão com o Pai. Às vezes, o melhor que podemos fazer é nos retirar do barulho do mundo e simplesmente ouvir Deus. Se você deseja ter mais desse tempo de intimidade com o Senhor, escreva nos comentários: eu quero mais tempo com Deus. Outro passo importante para fortalecer sua vida de oração é aprender a orar com a palavra. A Bíblia é um manancial de sabedoria e de verdades que podem nos ajudar a orar de maneira mais alinhada com o coração de Deus. Ao ler a palavra, você começa a entender mais sobre o caráter de Deus, seus planos para a sua vida e suas promessas. Quando oramos baseados nas Escrituras, nossa oração se torna mais poderosa, pois estamos orando conforme a vontade de Deus. É como uma conversa onde você fala o que está no coração de Deus e Ele responde com sua verdade. Tente ler um versículo ou um capítulo da Bíblia antes de orar e use aquilo para guiar suas palavras. Isso traz profundidade à sua oração e uma conexão mais íntima com o Senhor. Continue comigo até o final, pois tem mais de Deus para a sua vida e uma oração poderosa para te abençoar. A oração também deve ser um espaço de sinceridade. Não tenha medo de ser vulnerável diante de Deus. Você não precisa esconder seus medos, inseguranças ou falhas. Deus já conhece o seu coração e Ele está pronto para te receber como você é. Muitas vezes, a razão pela qual nos sentimos distantes de Deus é porque temos vergonha de nossas fraquezas. Mas Deus não se afasta de nós quando erramos. Ao contrário, Ele nos chama para perto para nos restaurar. Ele é um Deus que acolhe, que perdoa e que transforma nossas fraquezas em oportunidades de fé. 2 Coríntios 12:9 diz: mas Ele me disse, a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você deseja ter uma oração mais sincera e genuína, escreva nos comentários: Senhor, me ensina a ser sincero na tua presença. Algo que pode ajudar imensamente a sua vida de oração é desenvolver uma atitude de gratidão, mesmo nos momentos difíceis. Às vezes, a tentação é só orar quando estamos em crise, em dificuldades. Mas a oração também deve ser um momento de adoração e gratidão, onde você reconhece as bênçãos de Deus em sua vida, mesmo que ainda haja desafios. Lembre-se de que, ao agradecer, você se posiciona em fé e confiança em Deus, reconhecendo que Ele tem cuidado de você. A gratidão muda a perspectiva. Ao invés de focar nas dificuldades, você começa a ver a bondade de Deus mesmo nas pequenas coisas. Em 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo nos exorta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se você deseja começar a orar com mais gratidão, escreva nos comentários: eu escolho ser grato, Senhor. Lembre-se de que a oração não precisa ser perfeita para ser eficaz. Muitas vezes, pensamos que devemos encontrar as palavras certas ou ter uma postura impecável diante de Deus. Mas a oração verdadeira é aquela que vem do coração, aquela que é expressa com sinceridade, mesmo que seja simples e sem adornos. Deus se importa com a verdade no seu coração e não com a perfeição das suas palavras. O Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade. Salmos 145:18. Quando oramos com o coração aberto, Deus se aproxima de nós, e é isso que torna a oração tão poderosa. À medida que crescemos na fé, nossa vida de oração também deve amadurecer. Quando começamos a caminhar com Deus, nossa oração muitas vezes é mais focada em nossas necessidades e desejos. Mas à medida que nos aprofundamos em nosso relacionamento com Ele,
passamos a orar mais por seu reino, sua vontade e sua glória. A oração não é mais apenas sobre pedir, mas sobre alinhar nossos corações ao seu propósito. Quando oramos em sintonia com a vontade de Deus, nossas orações se tornam poderosas, pois estamos pedindo aquilo que já está no coração dele. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Se você deseja que suas orações reflitam a vontade de Deus, escreva nos comentários: que a tua vontade seja feita em minha vida, Senhor. Mas que palavras! A oração é um momento de renovação. Em meio ao caos do mundo, nossa alma precisa de um espaço para ser restaurada. Quando oramos, somos preenchidos com a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que só Deus pode dar. Às vezes, a ansiedade e as preocupações podem nos consumir, mas é na oração que encontramos o descanso para a nossa alma. Como diz Filipenses 4:6-7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se você anseia por essa paz, escreva nos comentários: Senhor, renova a minha paz em Ti. Muitas vezes, a oração é a última coisa que fazemos quando enfrentamos uma batalha, quando na verdade deveria ser a primeira. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, carregamos fardos pesados, nos desgastamos emocionalmente, quando Deus está o tempo todo nos chamando para descansar nele. Em vez de lutar com suas próprias forças, entregue tudo a Deus em oração. Ele não quer que você apenas fale com ele de vez em quando, quer que você dependa dele em cada detalhe da sua vida. Saiba que o mais importante está apenas começando. A verdadeira oração é um convite para um relacionamento profundo com Deus, onde você pode se aproximar dele de maneira sincera e verdadeira, sem máscaras, sem pressa, apenas você e o Pai. Não importa onde você esteja ou o que esteja enfrentando, Deus está pronto para ouvir seu coração. Ele está esperando para te abraçar na oração e, através dela, transformar sua vida. Lembre-se, oração é comunicação, é um espaço de intimidade onde você fala e também ouve. E é nesse lugar que nossa fé se fortalece. Agora, se você deseja viver essa transformação, eu quero orar por você. Vamos juntos clamar ao Senhor. Pai amado, eu te agradeço por cada vida que está ouvindo essa mensagem. Eu te peço, Senhor, que renove a vida de oração de cada pessoa que está assistindo agora. Que a partir deste momento eles possam se aproximar de Ti com sinceridade, com o coração aberto, sem medo, sem pressa, sabendo que Tu estás sempre pronto para ouvir. Senhor, abençoa cada lar, cada situação, que Tu possas trazer paz onde há aflição, direção onde há dúvida e força onde há fraqueza. Que cada oração se torne um elo profundo com o Teu coração e que eles sintam Tua presença de maneira real em cada momento. Em nome de Jesus, amém. Se você crê e recebe essa oração, escreva nos comentários: eu recebo essa oração. Eu quero te agradecer por ter dedicado esse tempo para refletir sobre a importância da oração e sobre como Deus deseja um relacionamento íntimo e verdadeiro com você. Que essa palavra seja um marco na sua jornada de fé e oração. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para não perder mais conteúdos que fortalecem sua caminhada com Deus. Que a paz do Senhor esteja com você e que sua vida de oração seja transformada para sempre. Deus abençoe. Te espero aqui no próximo vídeo.